Visitas do Papa a Cuba e aos Estados Unidos, mas uma única visita a dois países de uma só vez. É o que nós estamos acompanhando e já estamos aqui com o Dom Fernando Guimarães, o arcebispo militar do Brasil, convidado especial que está refletindo, analisando conosco os aspectos deste momento histórico importantíssimo para a Igreja e também para o mundo, que já está com todos os seus olhos voltados para este momento. Muito bem, Dom Fernando, a gente falou agora há pouco, no último bloco, sobre esta ida marcante, inédita de um pontífice ao Congresso americano, que também está vivendo um momento político ali, agora muito fervoroso, se preparando para as eleições presidenciais lá. A gente imagina também que, por este motivo também, o Papa será muito bem recebido, porque todos querem ali estar bem apresentados. Pois bem, depois o Papa vai ao conjunto das Nações Unidas, a sede da ONU em Nova York, como foram também os outros últimos pontífices. É sempre ali também um púlpito onde o Papa pode se utilizar para dizer coisas para o conjunto das nações. Imagino para aquilo que mais se está vivendo hoje, que são essas guerras, perseguições, esse momento que a gente está acompanhando na Europa triste. E os Estados Unidos têm grande poder e influência para também atingir todas as partes do mundo, apresentando soluções, apresentando medidas que podem evitar esses sofrimentos todos. Será que é isso que o Papa vai pedir aos Estados Unidos e ao conjunto das nações? Eu creio que a aula, a grande sala de reuniões das Nações Unidas, é um púlpito de dimensão internacional. E o Papa chega, e eu lembro uma expressão muito feliz usada pelo Papa Paulo VI, a primeira vez que ele compareceu às Nações Unidas, e ele se apresentou e apresentou a Igreja não como quem pretende poder, não quem pretende dominar no contexto das nações, mas ele apresentou a Igreja como perita em humanidade. Esses 2000 anos de vida, de história, fazem com que a Igreja se debruça sobre o ser humano e adquire uma sabedoria duas vezes milenar sobre a realidade do ser humano, a realidade do mal, a realidade do pecado, a realidade da graça, e sobre os grandes ideais do ser humano. Então a Igreja entra nas Nações Unidas com esta dimensão muito simples, muito humilde, de não querer dar aula, não querer ensinar a ninguém, nem querer dominar, mas de propor uma reflexão para que as nações todas reflitam em busca de uma composição na paz e no respeito mútuo e no respeito também à justiça e ao direito. Evidentemente que no contexto internacional atual, tanto das guerras quanto do radicalismo de matriz ideológica, muitas vezes confundida com uma matriz pretensamente religiosa, quanto na situação que é consequência deste clima, na situação dos refugiados de hoje, que são refugiados também diferentes de épocas passadas. Não é? As causas do êxodo são diversas, as pessoas também são diversas, mas que constitui hoje para a Europa, e não só para a Europa, para o mundo, porque a repercussão é internacional, é intercontinental, mas que constitui um dos problemas mais graves. E é interessante, nos anos que eu morei em Roma, nos últimos anos que eu estive em Roma, já era um problema que foi se agravando cada vez mais, mas nesses último ano, 2 anos, último ano, a coisa atingiu um grau espantoso, né, de uma realidade internacional gravíssima, que pesa sobre todas as nações, mesmo as que estão afastadas ou longe do conflito e mesmo as que estão fora do continente europeu. Mas é uma realidade que pesa gravemente, pesa de maneira muito quase que massacrante pelas inúmeras consequências que a situação vai criar
Eu quase diria que está se operando devagarzinho uma reestruturação das próprias nações, dos próprios limites geográficos. Forçadamente. Forçadamente, dos próprios limites geográficos. Está já em ato uma miscigenação cultural com consequências que a gente ainda não tem condições nem de prever. Cultural e também, acrescento, religiosa. E religiosa, claro, claro. Então, eu acredito que a posição do Papa e a palavra do Papa nas Nações Unidas, não conheço o texto preparado, mas acredito que esses temas serão evidentemente abordados, e abordados no estilo e na perspectiva de Papa Francisco. Ele fala sempre muito claro e fala muitas vezes a partir de comparações da vida cotidiana, da nossa vida, que é uma expressão facilmente aprendida e compreendida por todos, desde o intelectual mais aprimorado até a pessoa simples que, no entanto, entende e compreende o que o Papa está querendo dizer. E isso tem feito do Papa esta figura tão simpática a todos. Exatamente. Não é? Dom Fernando, a partir desse momento, que a gente sabe que vai ser de grande importância, o Papa se dirige para a Filadélfia e lá um outro aspecto desta visita ganhará força, que são as questões referentes à família e as questões morais. Inclusive, a gente sabe que nos Estados Unidos há, de fato, também um certo antagonismo à visão moral da Igreja quanto à visão americana, não é? Mas lá será também um outro púlpito onde o Papa poderá livremente falar Sim. sobre essas questões que hoje estão envolvendo tanto a nossa sociedade e que sempre chamam a atenção todas as vezes que ele toca no assunto. Questão família. O que podemos esperar? É o encontro mundial do Papa com as famílias. Então, eu creio que será mais um passo importante para a reflexão que o Papa está promovendo em toda a Igreja sobre o papel da família, sobre a realidade da família e sobre a atitude pastoral que a instituição eclesial deve assumir no contexto, em primeiro lugar, da promoção da família segundo o desígnio de Deus, da formação dos cristãos para constituírem famílias segundo o desígnio de Deus. E, em terceiro lugar, para a atenção pastoral aos casos difíceis de famílias feridas, de famílias quebradas, de novas famílias constituídas, etc, etc. Então, eu acho que é muito importante termos presente, colocarmos a reflexão que a Igreja está fazendo e vai ser chamada a fazer, porque logo depois virá o Sínodo dos Bispos com representantes do episcopado do mundo inteiro para as indicações ao Papa, as proposições, as propostas finais, para que o Papa possa depois elaborar a sua orientação como chefe da Igreja para toda a Igreja. É importante não isolarmos um elemento, esquecendo dos outros. Muitas vezes, na opinião pública, ou na opinião que corre, parece que a única coisa que o Papa está preocupado é resolver o problema de quem está casado a segunda vez, se vai comungar, se não vai comungar, como se isto fosse a única questão que está no momento atingindo a Igreja. É uma questão importante, que já foi objeto de reflexão de Paulo VI, foi objeto de reflexão de São João Paulo II, pensemos na Familiares Consórcio, onde esses assuntos já eram abordados. Só que agora a coisa alcançou uma dimensão, porque cada vez mais aumenta e é um fator preocupante também para a pastoral da Igreja. Mas isso não significa, primeiro, que a Igreja vai modificar a sua doutrina, porque a doutrina não é dela, é de Jesus Cristo. A indissolubilidade do matrimônio é de Jesus Cristo. Nós somos simplesmente administradores disto, não somos proprietários. Nenhum Papa pode modificar o que é dado de fé da Igreja Católica, porque ele também é servo dos servos de Deus. Ele é servo de Jesus Cristo, ele está no lugar de, sendo vigário de. Então,
E não é isso, nem tampouco aquilo que ele pretende, a gente nota, porque é muito interessante. Quando o Papa fala alguma coisa que diz respeito a isso, aí, imediatamente essa palavra tem repercussão internacional. Quando o Papa fala algo que fortalece a posição da Igreja até hoje, essa palavra do Papa quase não é divulgada. Quem não tem acesso direto aos canais oficiais dos discursos papais fica sem saber. Então, a impressão é que o Papa está preocupado só com alguns aspectos. São aspectos importantes. Eu sou padre há 44 anos que eu exerço meu ministério. Eu sei o sofrimento como padre, como a gente acompanha, e nas confissões, nas direções espirituais. É um aspecto importante, não estou dizendo que não seja. Mas não é o único. Então, esse aspecto ele tem que ser estudado e analisado no conjunto de toda a situação da família do mundo de hoje, e ele tem que ser precedido pela preparação dos cristãos para o casamento segundo os planos de Deus e pela afirmação da doutrina evangélica sobre a família. E que são aspectos que contradizem certas tendências do pensamento de hoje que procuram exatamente desconstruir esta família. Mas desconstruir a família como está inscrita na natureza humana significa desconstruir a própria sociedade. Pergunto ao senhor, seria este o ponto final da visita do Papa, Encontro Mundial com as Famílias? Seria esse o momento mais sublime em que o Papa estará mais à vontade, mais leve, porque essencialmente ele é pastor, assim como o senhor essencialmente é pastor, e viver em certos ambientes, estar em certos ambientes, encontrar-se em momentos que não são aqueles habituais de um pastor, causa ali mais uma preocupação com o que vai falar, do jeito como se comportar. Estaria ali o Papa mais leve, mais tranquilo, um momento mais sublime, embora a gente também possa se questionar como é nos Estados Unidos, e neste momento, diria ele também algo novo para o mundo neste momento? Veja, eu posso dar a experiência de quem acompanhou São João Paulo II, pelo menos naquela primeira visita ao Brasil, de quem o acompanhou ao longo do pontificado. Evidentemente, o contato com o povo, contato com os fiéis, em qualquer lugar, para um pastor, é o mais sublime que ele tem. É quando ele se sente mais realizado, mais feliz. Você chegar, de repente, no encontro de família, encontrar as famílias nas suas várias situações, mas não esqueçamos também que há muitas famílias que vivem na dificuldade, mas vivem a sua fidelidade, a promessa dada, e que têm uma alegria enorme de receber o Papa e de acolher o Papa como pastor da Igreja. Então, para ele, é evidente que é um momento bonito, certamente será um momento de júbilo. Eu me lembro das reações de São João Paulo II e como ele se preparava imediatamente antes desses encontros, como ele estava, a sua situação também de alegria, de disponibilidade, até vencendo os cansaços. Para quem faz uma maratona, como será até então, esse encontro será realmente um momento de distensão muito grande. Claro que no contexto atual da Igreja e em vista do próximo sínodo, será um momento também para o Papa colocar algumas de suas posições. Não creio que ele faça pronunciamentos assim reveladores. Não, porque ele está esperando o sínodo. Sim. Ele também respeita o sínodo. Ele também respeita, isso. Se ele consulta, se ele reunir os bispos do mundo inteiro para uma consulta, eu não acredito que ele vá antecipar nada, porque ele vai ouvir o sínodo para refletir e depois chegar às suas decisões, segundo sua consciência diante de Deus. Então, agora, que será um discurso indicador de caminhos, sem dúvida nenhuma, e será muito importante. Muito bem. Eu quero agradecer a presença de Dom Fernando aqui conosco, nos ajudou a refletir um pouco, a analisar esse momento. Ao todo, gente, a Canção Nova estará também levando até sua casa cerca de 20 momentos importantes destes
de toda essa visita que ele está fazendo a Cuba e aos Estados Unidos. Que bom que nós temos uma canção nova para mostrar tudo isso. Obrigado aos nossos sócios. E, Dom Fernando, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui, ouvir também sua experiência, sua análise sobre tudo isso que está acontecendo agora já nesta visita. E que Deus o abençoe muito, fortaleça a sua saúde também, cada vez mais sabemos do que o senhor passou recentemente na sua saúde. Foi um prazer grande, obrigado. Eu que agradeço a oração de tantos durante a minha internação e a cirurgia que eu submeti. Graças a Deus, a situação atualmente está muito positiva e se deve também à solidariedade e à oração de tantos irmãos e irmãs, e tantos amigos, entre os quais coloco também a canção nova, a quem eu agradeço de coração. Eu peço ao senhor que nós encerremos com uma bênção àqueles que nos acompanham de casas. Imagino, são tantas pessoas que estão agora nos vendo. Com muito prazer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você que esteve conosco, muito obrigado. Até a próxima semana com mais um Além da Notícia. E fique ligado durante todos esses dias nesta visita histórica do Papa, rezando pelo nosso Sumo Pontífice. Boa noite, bom sono. Até semana que vem.